Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, dando continuidade ao nosso porta-rolos de papel higiênico. Aqui tem o rostinho já riscado, mas a gente já vai para ele, só vou colocar de lado aqui um pouquinho, só para mostrar como eu fiz o chapéu. Então, a gente parou aqui, eu tinha alfinetado toda essa extensão, aí eu passei uma costura e prendi um fitilho bem fininho em ambos os lados aqui, tá vendo? Para amarrar depois embaixo da cabecinha da boneca. Não é necessário fazer isso. Esse fitilho tem 22 centímetros. Desculpa, pessoal, mas a cachorra tá latindo. Eu interrompi o vídeo, mas ela continuou latindo. Eu coloquei só para fazer um acabamento mais bonitinho. Então, posiciona o fitilho. Não esquece de selar as pontas, tá? Da fita com isqueiro ou uma vela dos dois lados, aqui e aqui é onde vai ser preso. Então, introduz no meio dos dois tecidos, bem na linha da costura, passa uma costura, prendendo a aba ao chapéu e pronto. A gente tem um samboné, um chapéuzinho bem bonitinho, bem delicado para colocar na nossa bonequinha, depois que ela estiver pronta. Reserva. Agora, a gente vai passar para a pintura do rostinho. Isso aqui é malha, né? Vocês vão ter no molde de vocês o gabarito, né, do rosto. Aí, lembra que tem esses pontinhos que a gente precisa deixar acentuados, marcados no tecido. Então, o centro de baixo da cabeça, do topo da cabeça, das duas laterais. Aqui também pode fazer uma cruzinha, tá? Pode fazer isso aqui, ó. No seu gabarito, faz uma cruzinha que é o centro do rostinho da boneca. As maneiras de riscar, já tem um vídeo no canal explicando como riscar rosto de boneca, tanto com a cabeça vazia quanto com a cabeça cheia. Então, vocês podem procurar no conteúdo do canal, nas playlists, que vocês vão encontrar o tutorial e o passo a passo de como fazer para riscar. Pode ser a mão livre ou pode ter outros recursos que eu explico como fazer. Então, procurem lá no canal e assistam, por favor, o conteúdo, para a gente não ficar repetindo, senão fica muito comprido. Eu optei por fazer um stencil. Eu vou deixar depois, junto com os moldes, como riscar esse stencil para que vocês possam fazer uso disso. Por que eu uso stencil? Porque essa é uma peça que eu faço muito. Eu faço para dar de presente, eu faço para vender, porque é uma peça que tem bastante saída. Então, eu já fiz o meu stencil no acetato. Você pode riscar direto na transparência e depois vazar algumas áreas. Então, onde eu vazei? Vai ter uma xizinha, vai ter uma cruzinha, desculpa, no desenho do stencil de vocês. No local onde tiver a cruzinha, vocês vão vazar. Então, aqui foi vazado, nessa região do olho foi vazado, na sobrancelha, o nariz, a boquinha, e aí você faz isso dos dois lados. Depois é só vir posicionando. Esta linha do gabarito tem que ficar paralela à linha da costura do topo da cabeça. Posiciona um alfinete aonde tem a marcação, aqui, olha, tem uma marcação aqui do centro do topo da cabeça. Então, ele vai fixar aí. Depois vem, procura a marcação do centro inferior da cabeça. Aqui, ó. Tem uma linha. Posiciona um alfinete aí. Depois vem, posiciona a linha lateral, paralela à linha lateral da cabeça. Posiciona um alfinete. Do outro lado, a mesma coisa. Na hora de posicionar esse alfinete, ó, uma dica que eu dou, porque a malha é muito fofa. Não posiciona reto, não. Posiciona ele um pouco curvo, assim, ó. Que aí evita do stencil ficar dançando. Quando a gente posiciona reto, que é o caso aqui, ó, ele sai, tá vendo? O alfinete sai. É bom alfinete de cabeça, tá?
que não seja muito grosso, porque a malha fura fácil, essa malha cardada. Aqui ela é fina. Ó, posicionei. Isso é só para que você possa riscar. Aí vem com a caneta fantasminha. Vem com a caneta fantasminha e faz todo o traçado nas áreas vazadas aqui. Eu já adiantei para que o vídeo não fique muito demorado. Tira os alfinetes. Facilita muito para quem vai fazer em quantidade isso aqui. Porque você já tem o stencil, dá um pouquinho de trabalho na hora de elaborar o stencil, mas eu acho que em artesanato tudo dá um pouquinho de trabalho. Olha aqui, esse é o stencil. Agora a gente vem e une as linhas. A linha aqui de baixo, a linha de cima do olho, com a caneta fantasminha, tá? De um lado, do outro. Aqui o centro da boca, eu vou passar só para que vocês possam ver, mas isso a gente pode fazer à mão livre depois. Então, aqui está o risco do rostinho da boneca. Agora, vamos passar para a pintura. Nós vamos usar tinta para tecido. Eu uso um lenço umedecido, pingo umas gotinhas de água nele e amasso assim para que ele fique bem molhadinho, principalmente para os dias muito quentes. Isso mantém a tinta úmida, para que a gente possa trabalhar. Então, vocês vão trabalhar com branco, castanho claro, rosa antigo, papaya, amarelo pêssego ou amarelo pele, siena natural, preto e rústico. Eu coloco numa bandejinha de isopor e fico aqui do lado. Assim ela evita secar. E eu trabalho colocando a tinta numa bandejinha de acetato. Quem já me acompanha já sabe o porquê, mas eu vou repetir. Essa bandejinha, essa tampinha, é dessa bandeja que eu acabei de mostrar para vocês. Essas tampinhas que vêm com salgados, doces. Por que eu gosto desse material? Porque na hora que a gente mistura tinta, a gente já pode colocar aqui, ó, na frente da pele da boneca e a gente já vai ver com mais ou menos como é que é a tonalidade com relação à pele da boneca. Vamos precisar de um tecido macio que não solte fiapo para a limpeza dos pincéis. Um recipiente com água limpa. Eu ponho umas gotinhas de detergente aqui dentro para facilitar a limpeza dos pincéis. E pincéis. Para a malha, nós vamos trabalhar com eu tô trabalhando aqui com Condor, pelo, referência 484, não sei se vai dar para ver. Número 0. Vamos trabalhar com Condor, referência 409, é um torai aqui, mas você pode trabalhar com qualquer outro. 00, que é o filete que a gente costuma usar para fazer acabamentos, né? Aqui, ó, ele é bem fininho, para fazer risquinhos e os acabamentos. E com um tigre, 815, cerda, número 2. Já foi preparado para ficar parecido com um língua de gato. Tem vídeo no canal ensinando como preparar o pincel. Então, esses são os materiais. Então, nós vamos começar. Vocês vão ver umas linhas aqui do lado. Essas linhas são posicionadas para que a gente possa amarrar o cabelo depois, tá? Então, não liguem para essas linhas agora, não. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu já tinha marcado o blush, onde ficaria a bochecha, porque eu escolhi essa parte como a parte que ficaria para frente. Mas a gente pode reforçar isso aqui, porque o blush sai com o tempo, tá? Então, vamos fazer uma misturinha. Eu vou pegar qualquer pincel para poder fazer a mistura, tá? Nessa bandeja aqui. Então, eu vou pegar o amarelo pêssego, que é próximo ao tom da pele da boneca. Um pouquinho do papaya. E um pouquinho do castanho claro. Bem pouquinho mesmo, bem pouquinho. Mistura esses 3 tons. Para eu conseguir para fazer o esfumaçado, para fazer o matiz das áreas que eu quero corar no rosto da boneca. Colocamos aqui. Eu acho que tá muito escuro ainda. Então, vamos colocar um pouquinho mais
do amarelo pêssego. Eu quero um tom bem suave, porque eu gosto de trabalhar tom sobre tom. E vou escurecendo conforme a necessidade do trabalho. Isso pode ser feito, gente, essa mistura também pode ser feita com espátula, tá? Espátula de pintura. Mas às vezes a gente não tá com essa espátula à mão. Então, utiliza-se o pincel. Enxago lá no potinho. Não deixa resíduo, tá? No pincel. Agora a gente vai trabalhar com a técnica do pincel seco. Vou aproveitar esse próprio pincel, então vamos trabalhar com esse aqui também, ó. Já que eu umedeci, já limpei. É o Cerda 815, referência 815, 8, número 8. Esse aqui serve para esfumaçar. Então, como é que eu vou fazer? Eu pego a tinta aqui, dou uma batidinha no pincel e vou lá no tecido. Ó, venho aqui no tecido, dou leves batidas em movimentos circulares. Deixa eu ver se não balança tanto o telefone, mas é difícil não balançar. Porque o pincel tem que estar com pouca tinta para fazer esse trabalho. Então, a gente dá uma esfumaçada aqui, ó. Na área onde eu já tinha colocado um pouco de blush. Vai ficar um pouquinho mais escuro? Vai. Depois vai lá no tecido de novo. Deixa eu colocar uma posição que eu acredito que vocês vejam. Deixa eu ver aqui melhor. Vai lá no tecido. Enquanto tem tinta no tecido, usa aquela tinta. Vem do outro lado e faz a maquiagem. Porque o blush, maquiagem com o tempo, mesmo você colocando verniz fixador, ele sai. Ela sai a maquiagem. Olha, as duas bochechinhas. Agora a gente vem aqui, ó, embaixo da boca. Não precisa maquiar demais, tá, pessoal? Pouquinha maquiagem. No cantinho da boca, dos dois lados. Lembrando que a caneta fantasminha, ela apaga, né? Então, depois esses riscos vão sair. Um pouquinho aqui. Um pouquinho acima do nariz. Puxa. Pra baixo. A malha marca bem, tá? Então, trabalha com pouca tinta, sempre com pouca tinta. Aqui, do canto do olho interno para fora, acompanhando a linha do contorno. Olha, observa que eu sempre apoio um dedo ou na bancada ou na própria cabeça da boneca, porque esse apoio vai me ajudar a ter mais controle na pincelada. Olha, trabalhar assim a gente tende a tremer, então com o dedo apoiado não treme, não tem tremores. Aqui a gente cria uma ideia de pálpebra de um lado, do outro. Observe os dois lados se estão simétricos. Aqui embaixo, no canto do olho, de fora para dentro. Não puxa muito, não coloca demais, senão parece que a boneca está com olheira. Do outro lado. Um pouquinho aqui, na direção das sobrancelhas. De um lado. Do outro lado. Pronto. Já tá um sombreado interessante pro rosto da boneca. Enxaga o pincel, limpa lá no seu tecido. Agora, com o pincel menor, de Cerda, número 2, nós vamos começar a pintura da boquinha. Aproveitar esse tom aqui ainda, tá? Eu quero uma boca bem discreta. Então, preenche
área da boca com esse tom. Procure igualar os dois lados, tá, pessoal? Porque às vezes na hora que a gente risca, a malha corre, o tecido corre e não fica igualado. Isso aqui vai parecer uma maçãzinha. Essa é a intenção. Que ele lembre uma maçãzinha, que ela lembre uma maçãzinha. Agora, com o rosa antigo, uma isca de rosa antigo, nós vamos dividir os lábios. Passa uma linha no centro da boquinha. Lembra que aqui no centro a gente tem uma circunferência, né? Temos um volume aqui. Então, a gente vai puxar essa tinta para cima, respeitando esse volume. Deixando que fique mais claro aqui no meio, um formato circular. Volta lá na bandejinha, pega um pouquinho mais de tinta e coloca aqui embaixo do lábio inferior. Matiza no sentido do contorno. A boca é pequena, então não precisa ter muito volume. Pode dar uma escurecida aqui nesse canto e no outro, bem pouquinho. Enxaga o pincel, tira o excesso. Com um pouquinho do branco, bem pouquinho. A gente vai dar uma leve batidinha aqui no centro da boca e aqui no lábio superior e no lábio inferior nós vamos dar duas batidinhas, uma de um lado, outra do outro, que é para acentuar o volume do lábio, tá? Tanto do lábio inferior, que tem dois volumes aí, quanto do lábio superior, que tem um volume aqui. Tiro o excesso no tecido. E para matizar, para misturar os tons, tem que estar a tinta úmida de baixo e de cima. É só bater, leves batidinhas. Enxaga o pincel. Agora, com o castanho claro, tiro o excesso. Arrasta essa tinta no pincel para que fique a tinta só de um lado. Ela vai ficar desse lado aqui com tinta, do outro lado não. Então, ele vai nesse sentido para o tecido, com a tinta voltada para cima. Vamos fazer o narizinho. Tiro o excesso no tecido. E matiza bem de leve, com leves batidinhas, aonde você colocou essa tinta. A malha tende a chupar rápido a tinta. Ainda com castanho claro, acentua essa área do canto do olho, canto interno do olho, acompanhando o sentido do contorno. Vamos fazer uma linha bem suave, partindo de dentro do olho para fora, dos dois lados. Acomoda essa tinta para não ficar grumo, dos dois lados. Isso. Limpa o pincel. Agora, com o pincel de pelo, número 0, nós vamos preencher a área do olho onde tem o branco. Então, vou pegar um pouquinho mais de branco ali, ponho na minha bandeja, preencho essa parte com o branco. É necessário que seja um pincel de pelo, porque a malha, ela absorve muito a tinta, absorve muito rápido. E eu quero que esse branco fique bem
bem colocado aí. Se precisar dar 2 demãos, a gente dá. E com esse pincel também é mais fácil de você trabalhar a tinta na malha. Então, de um lado, do outro a mesma coisa. Normalmente, eu não viro a cabeça quando eu estou trabalhando sem filmar. Eu trabalho com a cabeça voltada para mim, porque eu acho mais fácil de trabalhar. Mas como eu preciso que vocês vejam, eu viro a cabecinha na direção da câmera do celular, para que vocês possam ver os detalhes. Porque com a cabeça voltada para a gente, é mais fácil de visualizar a feição da boneca. Tá, preenchi a parte do globo ocular com branco. Agora eu vou trabalhar a íris, que é a parte colorida do olho. Eu quero um olho castanho claro. Então eu venho com siena natural na bandejinha, pincelo um pouquinho e preencho a parte colorida do olho, que é a íris. Preenche bem, não deixa nenhum buraco, nenhum espaço vazio, mas também não deixa grumo. Estica bem essa tinta, pincelando, acompanha os contornos, para não sair do contorno, tá? Primeiro esse tom mais claro. Trabalhe os 2 olhos de uma vez, porque você tem condição de deixá-los simétricos, iguais. Porque as tintas vão estar frescas ainda. A tinta vai estar fresquinha. Então tem como você deixar os 2 olhos bem simétricos. Cuidado com os espaços, né? Ó, tem um cuidado para preencher os espaços de maneira igual dos 2 lados. Com o branco, pega bem aqui, ó, uma linha, como se fosse uma linha no centro do olho, dividindo o olho na vertical. Bate no meio dessa íris, tira o excesso no tecido e com leves batidinhas acomoda no sentido que você passou a tinta, neste sentido aqui. Você vai dar luz para o olhar. Olha, acomoda os 2 tons, não sobe muito, porque lá em cima tem sombra. A pálpebra projeta sombra no próprio olho. Do outro lado, a mesma coisa. Coloca a tinta no centro. Tira o excesso no tecido. Sempre que for matizar, tira o excesso, tá? Para não ficar com muita tinta no pincel. Se ficou um lado mais claro, outro menos, põe um pouquinho mais de tinta no que ficou com menos. Tira o excesso lá no tecido. E dá leve batidinha no sentido que você colocou a tinta. Que o olho ele é esférico, então a luz, a sombra obedecem o formato esférico. Feito isso, vamos ao preto, preencher com preto a parte da pupila. Normalmente a pupila é sempre preta. Então, pincela o preto e preenche a pupila. Aqui você pode fazer o olho na cor que você quiser, ao seu gosto, ao seu agrado. Eu quero uma de castanho, olho castanho claro, quase cor de mel. Então, eu estou optando por esses tons, mas você pode usar a cor que você preferir. Inclusive, no canal tem outras propostas de olhos
de outras cores. Inclusive outros formatos também. Então, aqui preenche, procura deixar as duas do mesmo tamanho. Quando o dia tá quente, é um pouco complicado de trabalhar com tinta, com biscuit, até mesmo com cerâmica, porque a tendência é de secar muito rápido, evaporar água muito rápido. Então, tinta seca rápido, cria grumo. Olha aí, tá vendo? A preta já tá cheia de grumo. Isso porque eu tô tirando da bandeja que eu umedeci com o lenço umedecido. Eu não trabalho direto no potinho, porque senão cria película dentro do pote. E aí tende a endurecer a tinta. Então, por isso que eu coloco na outra bandejinha. Olha, esta daqui está um pouco maior que aquela. Então, a gente vai aumentar um pouquinho de lá. Aumenta um pouco, vai devagar, conforme a necessidade. A boneca vai pedindo, vai estabelecendo esse diálogo com a boneca. Me perdoe. Esse celular tá caindo demais. Aqui. Então, estabelece esse diálogo com a boneca. Vai observando onde é necessário colocar mais tinta. E aos poucos, gradativamente, vai fazendo a sua pintura. Tira o excesso lá no paninho. E agora, com este resíduo que sobrou aqui no pincel, a gente vai puxar um pouquinho desse preto aqui em cima. Ó, tá vendo? Pincelada com pincel seco, porque a pálpebra projeta sombra no olho. Então, a gente vai dar essa ideia aqui, ó, puxando a tinta, ó, o resíduo de tinta para o contorno do olho, na parte de cima apenas, tá? Dá um olhar mais natural para a sua boneca. Ela fica com um olhar mais natural. Enxago o pincel. Agora, com o pincel filete, que é o pincel de contorno, um pouco do rústico, nós vamos fazer um contorno aqui, ó, na íris. Para dar uma definição melhor para esse olho. Tiro o excesso. Vem com o pincel de cerda, número 2. Aqui eu vou precisar esfregar essa tinta, acomodar no sentido do contorno. Então, eu empurro a tinta para o contorno. Então, precisa ser um pincel com cerda um pouco mais dura. Eu não estou preenchendo, eu estou acomodando. Aqui acomodo os dois tons, o preto e o rústico. Volto com o rústico, para o outro olho faço a mesma coisa. Venho do lado de cima, acomodo a tinta no contorno da íris, de lado de cima. Pincel bem em pé, como se fosse uma caneta, tiro o excesso. Vem com o de cerda, número 2. E empurra, gente, o movimento é esse aqui, ó. Vai empurrando para fora. Pronto. Aqui acomodo os dois. Observa se não sujou o dedo ao tocar no rosto da boneca. Limpo o pincel de cerda. Uma limpadinha no pincel de
pelo no filete. Agora, a gente precisa ajustar algumas coisas. Com branco, aqui, olha, pode puxar um pouquinho mais para preencher o cantinho que não pintou desse olho e deste. Ainda com branco, vamos fazer a luz do olhar. Aqui dentro, onde a gente clareou, nós vamos fazer uma outra linha bem fina. Vamos puxar como se tivesse um ponto aqui no meio do olho. Então, a gente vai puxar uns raiozinhos nessa direção. A tinta já endureceu. Olha, então, de novo, eu volto com uma linha. Pode tirar o excesso agora. Como se tivesse um ponto aqui, olha, a gente vai direcionar esses riscos lá para o centro do olho. Obviamente, a gente não vai puxar essa tinta até lá. É só mesmo na parte da íris. De um lado foi, do outro não. Então, vamos ver aqui se eu consigo puxar. Aí. Isso vai dar um pouco mais de luminosidade para o olhar da boneca. Agora, ainda com branco, pincel filete, vamos aumentar a luz desse olho. O que a gente vai fazer? Vou dar uma pincelada de fora para dentro, da íris para dentro da pupila. Da íris, movimento circular, ó, como se fosse uma vírgula. Nos dois olhos. Ó. Aqui eu posso fazer um pontinho e aqui também um pontinho de luz. Deixando um pontinho de luz de cada lado aqui, um outro aqui. Bom, dá bastante luminosidade para o olhar. Agora vamos fazer o acabamento desse olho. Com preto. Deixa bem fininho, limpa o pincel. Pega só a pontinha, a gente vai fazer os cílios. Os cílios a gente começa do canto interno do olho, aqui, e puxa até essa parte aqui. Então, pincel bem em pé, como se fosse uma caneta. Caso você tenha dificuldade, pode usar sim a micron, não tem problema. Mas na malha tende a manchar, viu? Então, muito cuidado quando for trabalhar com micron na malha. Eu ainda dou preferência à tinta. Olha, pincel em pé. Já fiz um contorno. Olha, o preto ele tá secando muito rápido, então eu vou colocar um pouquinho só, uma gota de água aqui, ó. Para hidratar o preto, porque ele tá muito grosso. E a gente precisa fazer um fio mais fino. Então, tiro o excesso no tecido. Vamos ver se a tinta não tá mole demais, mas não tá boa. Agora, venho do outro lado. Faço a mesma coisa, acompanhando a linha do contorno, do desenho do rostinho. Pincel em pé. Pronto, a linha tá feita. Agora é só puxar os cílios.
pouquinho de água para hidratar. Tira o excesso no tecido, porque assim evita que fique água no pincel. Agora os cílios vêm. Eu pego do centro do olho, onde tem a pupila, e puxo para fora, levantando o meu pincel. Assim fica um cílio bem fininho. Ele começa um pouquinho mais grosso e vai ficando fininho. Ó. Então, eu vou levantando meu pincel. Não puxa cílio muito comprido, tá? Começa mais curto, depois se quiser acentuar um pouco mais, acentua. Aqui próximo ao olho pode ficar um pouquinho mais grosso, quando sai do rosto já tem que ficar mais fininho. E aqui no meio agora a gente inverte a posição, vira para dentro. Uns 2 fios já é o suficiente. Olha, aqui ficou um pouco grosso, só subir, levantar o pincel que ele volta ao formato que a gente deseja. Hidratar aqui a tinta, porque já secou, tira o excesso para não aguar. Aqui do outro lado a mesma coisa, do meio para fora. Cada um tem uma maneira de fazer. Eu gosto de fazer assim, eu acho que fica bem delicado, com um olhar expressivo e natural. Aí. E embaixo, eu já não uso preto, eu prefiro usar o rústico. Eu venho com o rústico, vou precisar dar uma hidratada nele também, por um pouquinho de água. A tinta seca muito rápido com o calor. E ar-condicionado também. Então, aqui a gente pega a pontinha do pincel e faz um tracinho. Daqui, ó, da íris, do centro da íris, para fora. Não precisa chegar até o final, tá? Não precisa chegar até o final do olho, não. Senão a tendência é deixar esse olho muito artificial. Olha, só um tracinho. E no finalzinho aqui, ó, bem no finalzinho, puxa uns 3 fiozinhos, bem curtinhos, de cada lado. Aí. Agora aproveito o rústico, vamos fazer um tracinho aqui na sobrancelha. Pode puxar uns fiozinhos assim, para ficar mais natural também. Agora vamos dividir o centro da boca com o rústico, pincel em pé. Acentua essa linha. Cantinho da boca bem curtinho, porque já foi definido com o rosa. E embaixo da boquinha, aqui embaixo, a gente coloca um tracinho bem pequeno, só para diferenciar aquele vinco que a gente tem entre a boca e o queixo. Pronto, então um rostinho bem delicado, bem meigo. E para a proposta que eu estou fazendo, já é o suficiente. Caso você queira colocar algumas sardas na boneca, pode usar o castanho claro,
e colocar algumas sardazinhas na bonequinha. Ó, bater, fazer umas batidinhas assim, irregulares, para que ela fique ardentinha. E no final de tudo, eu aproveito o cabo de um pincel, ou pode ser um boleador, enfim, o que você tiver. Então, eu uso o cabo do pincel no branco e ponho um pinguinho de tinta branca em cada bochechinha, que é para dar luz nessa bochecha. Eu acho que a boca também merece um pouquinho mais de luz. Então, eu vou pegar o branco aqui e vou dar uma batidinha aqui no centro, ó, no centro do lábio superior. E 2 batidinhas aqui, ó, no centro do lábio inferior, para acentuar o brilho do lábio. Pronto. Aqui está o nosso rostinho pronto. Depois a gente já vai partir para a colocação de cabelo e a montagem do porta-rolo. Essa mesma maquiagem que a gente fez na bochecha, utilizando esse tom aqui, pode ser utilizado nas mãozinhas também, para maquiar a mãozinha, tá? Então, vocês podem fazer essa maquiagem também e não deixar só no blush. Já deixo isso pronto. Daqui a pouco eu volto pra gente fazer a montagem do porta-rolo. Até mais. Obrigada por ter assistido. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se está gostando do vídeo, dá o seu joinha, que isso ajuda muito o canal. E se achar que alguma amiga, algum amigo vai gostar do conteúdo, compartilhe. Isso faz com que o canal cresça e chegue a mais e mais pessoas, que é esse o meu objetivo. Muito obrigada por enquanto. A gente se vê daqui a pouquinho. Até mais.